A violência no Brasil se tornou uma epidemia, com recordes anuais de mortes por homicídio. Vamos dar a vocês uma ideia a partir dos números, se bem que os números são frios, isso é apenas para que vocês tenham uma ideia aproximada do tamanho da questão. Nós temos mortes violentas no Brasil, os últimos números à disposição são esses de 2015 do Ministério da Saúde, 60 mil mortos, mais ou menos o que a Síria tem por ano numa guerra civil. Se a gente pegar o período de 2000 a 2015, o número de homicídios eu não posso usar o adjetivo espetacular, porque pode até ter uma conotação positiva, é acabrunhador, é horroroso olhar um número desses numa tela em relação a um país, apenas 15 anos, 800 mil mortes. As mortes violentas, elas aumentaram em 20 estados. Apenas esses que estão em branco não registraram aumento de mortes por homicídio nesse período. Vamos lá, as regiões, as mortes violentas no período de 2000 a 2015 aumentaram em 4 regiões, especialmente aqui, Norte e Nordeste. Os números são os mais recentes, são os de 2015, foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Os motivos da epidemia da violência, especialmente nessa área que eu mencionei, nessas áreas que eu mencionei, Norte e Nordeste, estão na primeira de 3 reportagens que o Jornal da Globo começa a exibir agora. O meu neto, Sérgio Farias Carvalho, que eu criei como um filho, foi assassinado na porta da minha casa, com mais de 20 tiros. Meu irmão, Ivan Moraes, foi morto com 4 tiros próximo de casa. E meu filho, David Felipe Mota Santos, foi executado pela Polícia Militar do Estado de Sergipe. Parecem frases saídas de um pesadelo, mas o horror é de verdade para essas e para muitas famílias do norte e do nordeste do Brasil. A violência disparou nessas regiões. No ano 2000, elas tinham taxas próximas de 20 mortos por 100 mil habitantes. A do sudeste era 38. 15 anos depois, as taxas do norte e do nordeste tinham dobrado e a do sudeste caído pela metade. Os conflitos se espalharam pelo país e fazem vítimas onde até pouco tempo atrás a população ainda se sentia segura. Hoje em dia a gente não pode mais botar os filhos, os netos para brincar na porta de casa, não pode ficar mais à vontade. A gente sente que a cidade está se tornando muito mais violenta. Ele era tudo que eu tinha na vida. Sérgio Farias Carvalho, 20 anos, era ajudante de pedreiro em Belém. Ele foi seguido por 2 carros no caminho de volta da igreja. A avó de Sérgio estava em casa. Quando ele viu os caras sair encapuçados, ele levantou a mão para cima e disse: "Não me mata, que eu não sou ladrão". E eu não tive condições de puxar meu neto para dentro. Aí, na minha presença, eles privaram de bala meu filho. 27 tiros, uma execução. Mais um crime em Belém. Em 15 anos, as mortes violentas tiveram um aumento expressivo na cidade. Agora chegam a quase 900. A taxa por grupo de 100 mil habitantes já é quase o triplo. Que eu fui até perto do corpo dele, que eu olhei, era ele lá no chão, aquela cena nunca mais saiu da cabeça. Ivan Magno de Freitas tinha 18 anos, morava em Manaus. Estava animado porque ia entrar para o exército, mas não deu tempo. Foi executado em público, à luz do dia. Tudo isso aconteceu num sábado, chuvoso como está hoje. Depois de receber o telefonema, Ivan subiu uma rua e veio se sentar nessa mureta para esperar por alguém. Alguns minutos depois, um carro que alguns dizem que era preto, outros dizem que era prata, veio daquela direção e parou bem aqui, no meio da rua. Um homem saiu já com a arma na mão. Ivan percebeu, se levantou e tentou sair correndo nessa direção. Mas ele recebeu 4 tiros e caiu morto bem aqui. Vocês têm esperança de que o crime seja solucionado? Temos. Mas pelo andar da carruagem, né, parece que não tem pista, não tem gravação. Ivan morava num bairro dominado por uma facção criminosa de São Paulo, que se expande pelo país. O bairro vizinho é controlado por uma facção local.
As duas estão no meio de uma guerra que já fez diversas vítimas. Na maior parte dos casos, os autores dos homicídios, principalmente nos últimos anos, têm um relacionamento com o crime organizado. A maior cidade da região norte também viu o aumento da violência em 15 anos. Manaus faz hoje muito mais vítimas do que no ano 2000. E a taxa de mortes violentas passou de 32 para 55. O tráfico de drogas e o crime organizado são os principais responsáveis pelo crescimento da violência na região norte, o maior aumento do país em 2015. A taxa de homicídios aumentou em 6 dos 7 estados do norte. Mas a região mais violenta do país continua sendo o Nordeste, mesmo com a maioria dos estados reduzindo seus índices. As exceções são Pernambuco e Sergipe, o campeão da violência em 2015. Os estados do Norte e Nordeste sempre foram os menos violentos do Brasil. Você desequilibrou mercados com a chegada de drogas, você criou grupos que passaram a concorrer entre si e iniciar dinâmicas de homicídios que passaram a girar a engrenagem de mortes nesses outros lugares. No estado mais perigoso do Brasil, a taxa de mortes violentas é quase o dobro da média nacional. Diretamente, nós identificamos que 70% desses crimes estão relacionados com as drogas. De cada 100 mortes violentas no Brasil no ano 2000, 58 foram no Sudeste e 26 no Norte e Nordeste. Os números de 2015 mostram que uma região se tornou a menos violenta e as outras duas as mais violentas do Brasil. Considerando região Norte, região Nordeste, onde o aparato policial, o aparato público teve menos presente ou as políticas públicas tiveram menos efeitos, teve um ambiente mais propício para o aumento dessa violência. E quando eu cheguei no local, realmente eu encontrei o meu filho já morto. David Felipe Mota Santos era de Aracaju. Um dia saiu da loja da mãe dele de carona na moto de um amigo. Os dois iam almoçar, mas no caminho passaram por um carro de polícia. De frente a frente, com a viatura, o policial já foi falando: era você mesmo, seu viadinho. E já foi atirando. O policial que atirou está respondendo na justiça por homicídio doloso. David tinha 17 anos. Foi o amigo dele, Leonardo, quem descreveu a cena. Leonardo prestou depoimento na delegacia, no Ministério Público e no inquérito militar, que também investiga o caso. Ele era a principal testemunha do crime. Mas 8 meses depois, o corpo dele foi encontrado a menos de 2 quilômetros daqui, com as digitais arrancadas e parcialmente queimado. Foi reconhecido porque depois do assassinato de David, Leonardo tatuou o nome do amigo nas costas. E essa parte do corpo ficou intacta. Mais de 3 anos depois do assassinato de David, apenas 2 audiências foram realizadas. As testemunhas não apareceram nas outras e o julgamento continua sem data marcada. Mais um crime, até agora impune, que desespera esse policial militar. Djalma, que perdeu o filho nas mãos de homens que usam a mesma farda que ele. Isso é bastante difícil, né? Observar que tem um filho e que esse filho foi assassinado, né, executado, eu digo até assim que foi executado, ele não foi só assassinado, foi executado, e por um policial que pertence à mesma corporação a que eu pertenço. No site do Jornal da Globo está disponível um conteúdo extra sobre esse tema, com depoimentos dos familiares das vítimas. A reportagem de amanhã registra como a violência avançou para o interior do Brasil. Você se sente mais seguro numa cidade grande ou numa cidadezinha no interior do Brasil? Nos últimos anos, os homicídios cresceram num ritmo muito maior nas cidades menores, na comparação com as metrópoles. A chegada das drogas e a ausência de policiamento explicam a insegurança nesses municípios.
Nossos repórteres também analisam o perfil das vítimas de violência no Brasil. Quem morre, quem mata e quem está cumprindo pena é o jovem negro residente, né, nas periferias das cidades.